pecadores, pecadores de uma figa, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o verdadeiro caminho, a graça maravilhosa, o único aprisco, onde tem o único rebanho. Só lá sairá o rebanho prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, nessas criaturinhas dos mortos, do reino dos mortos. Só aqui nesse canal, o canal que manda leite e mel, azeite, vinho e trigo. Só aqui você é fundamentado com a esmeralda, com o rubins, com o ônix, com o jaspe e com o topázio, melhor que o topázio da Etiópia. Aqui você é fundamentado em valores. Assim, fundamentado, bem fundamentado, você se torna uma alma luminosa de valor, de grande valor, de conteúdo e de essência celeste. Agora, se você ficar por aí, que nem babaca, você vai se lascar todinho. Aí mentem. Aqui mentem. O Salvatore aqui mente. Aqui, meu filho, é o filho do capeta. O Salvatore, hoje no culto online, ele deu, de todas as mentiras que ele conta, aqui ele soltou duas, que é do balacobaco, velho. Mas é mentiroso esse cara, velho. Não, quer ver como um cavaleiro desmascara um presidenciável? O cavaleiro vai desmascarar um presidenciável sem vergonha. Vou ver aqui. Então, se quiser, fica aí. Se não quiser, vai se lascar também. Morra na sua ignorância. Mas antes, deixa eu falar um negócio aqui para você. Apareceu aqui, sabe? Antes eu vou dar uma pitadinha aqui do projeto, é um projeto piloto. Sabe esse negócio aí da missão fraternal? Vazou uma informação aqui. Tem 3 anciães que são responsáveis por esse primeiro projeto piloto que o Braz está fazendo. Lá no setor 1, setor 1 é o setor que o Braz... É o setor 1 do Braz. Aqui em São Paulo tem vários setores. Eu acho que tem até o setor 9 ou mais. Cada setor tem um presidente desses setores. O Braz é um setor. Então, cada setor tem 20, 30, 40, 50 ou até mais congregações. No Braz é o setor centro, é o setor 1, que começou lá. Vazou aqui a informação que é um projeto piloto. E sabe por que eu estou achando que é projeto piloto mesmo? Que essa informação é verdadeira? Porque essa missão, eles vão gastar muito. Vai se gastar muito dinheiro nessa missão. Porque tem o café da manhã, tem o almoço e provavelmente tem jantar para aqueles cara do ministério que fica ali. Então, precisa de dinheiro para fazer isso. Que você tem que custear toda essa comida. Esse comes e bebes. Se não tiver dinheiro, vai miar esse projeto resgate, essa missão fraternal. Então, eles começaram só no setor 1, que é um teste. Por quê? Porque você tem que financiar o café da manhã, tem que financiar o almoço e tem que financiar, em muitos dos casos, a janta. De muitos. Do ministério. Então, você precisa de dinheiro para fazer esse projeto. Essa tal missão fraternal. Aqui, contamos com as orações e as orações. Quando um CCBista fala contamos com as orações, está contando com dinheiro. Contamos com as orações e o apoio de todos os irmãos para que esta obra seja realizada com amor, dedicação e comunhão. Aqui é a grana. Então eles estão testando, porque não começou nos 9 setores de São Paulo capital. Começou só num setor, porque precisa de financiamento. Se não tiver, eles vão arrumar uma desculpa e vão cair fora. Porque você precisa de dinheiro para comprar as coisas. Sabe? Então é um projeto piloto.
Olha, circular a missão fraternal. Informamos aos irmãos que no desenvolvimento da missão fraternal, setor centro, foram confirmados os responsáveis pela condução e acompanhamento dos trabalhos. Então, mas é piloto aqui, porque você precisa de dinheiro para financiar. Se a arrecadação, se a coleta para financiar essa tal missão fraternal fracassar no setor 1, já era. Então, vai depender do dinheiro que arrecada. E aí, por isso que eles quando eles publicaram a circular, eles pediram a doação da coleta para financiar esse projeto piloto. É piloto, não é confirmação ainda. Tanto que não foi nos 9 setores. Porque se der dinheiro, eles continuam. Se não der dinheiro, eles não continuam. Não é na preparação de Deus. Não é confirmação de Deus, é puro projeto deles. Que aí eles querem arrecadar para financiar tal missão fraternal. E aí vai que sobra, que a intenção deles é essa, para sobrar, e aí fazer outras coisas. Por isso que eles botaram isso aqui. Se não der, por isso que eles começaram só um setor só. Agora vamos botar aqui. Vamos botar aqui as mentiras. Quer dizer, todas as mentiras, mas as mentiras aqui do embramador, do Salvatore, hoje no culto online. Aí ele falou umas merda aqui. Ele falou, não, eu vou rodar o áudio aqui e vou desmascarar o cabra. Escute. Foi escrito logo depois que o Senhor Jesus... Hoje no culto online ele pregou. O Salvatore, todo culto online, ele vem com uma circularzinha. Não, ali não é circular. É uma coisa que ele faz uma cartinha dele, ele escreve lá os tais conselhinhos dele, para pousar que aquilo ali é do conselho dos anciãos. Não, ali é coisa da cabeça dele. Só ele faz aquilo. Você vê lá que os outros, quando atendem, não tem aquele negócio. É só ele que escreve aquela cartinha lá, que é coisa da cabeça dele, e fala. Aí na palavra ele pregou em Mateus, em Hebreus 12. Mas antes, escuta aqui. Certos. Mas ele se referia aos antigos daquela época. E nós agora também nos referimos àquilo que ele porque isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus. Mas ele se referia aos antigos daquela época. E nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que ouve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade. Não, você ouvindo isso aqui, você não vê nada, né? Ele pregou aqui em 12 de Mateus, 12 Mateus não, eu estou com Mateus na cabeça. Ele pregou em 12 de Hebreus e olhando para trás em 11 de Hebreus, dizendo que os exemplos da fé, escute. Isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus. Mas ele se referia aos antigos daquela época. E nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam. E aqui ele está lendo e está dizendo que também nós se referindo, como o ministério está se referindo, escuta aqui, escuta esse detalhe aqui. E que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Presta atenção no nós. Aqui, ó. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que ouve uma promessa da palavra, o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade e a gente se escandaliza. A palavra não é verdade. As pregações são palavras de homens e não têm cumprimento. Mas todo fiel que tem fé e crê no Senhor Jesus... Não, presta atenção aqui no que você vai ouvir desse cara. Presta atenção. As palavras de Deus se cumprem na sua vida. E se ainda não cumpriram na vida daqueles em tudo havia cumprido, morreram crendo que haviam de ver o invisível.
Eles não viram, mas nós estamos vendo. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Aqui, vou pegar esse ponto, depois eu vou pegar o ponto de Moisés. Não, não, aqui mente, velho. Aqui é mentiroso, aqui é o primogênito do capeta. Não, não é o primogênito, porque esse aqui já é o quê? 20º presidente. Cara, aqui mente, velho. Você escutou? Se você pegar lá, ver lá o culto online e ver a pregação desse cara, você vai passar batido. Mas o cavaleiro aqui, que tem a visão do Todo-Poderoso, se ligou na parada. Vem aqui comigo, ó. Vou voltar aqui e vou desmascarar esse cara mentiroso. E por que ele está fazendo isso aqui? Escute. Escute. Crendo que haviam de ver o invisível. Eles não viram, mas nós estamos vendo. Abraão não viu. Aqui ele está dizendo, eles não viram. Aqui ele está pegando os exemplos dos antigos, de Abraão e de outros que eu vou citar. Ele está pegando aqui, no caso aqui, o exemplo de Abraão. Ele disse que Abraão não viu a semente que Deus prometeu. Cara, mas que cara mentiroso, velho. Aqui mente pra caralho. Escuta aqui, ó. Mente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Ele está dizendo que Abraão não viu a semente que Deus prometeu. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Aqui ele cá. Sabe qual é o objetivo disso aqui? É manobrar, é fazer uma lavagem cerebral, ao contrário, como eles prometeram a vida inteira. Esses pecadores e bestas estão cheios de profecia. Cara, você pega um sujeito, pega um aí que tem 5 anos atrás aí. De 5 anos atrás, pega um CC besta que batizou há 5 anos atrás. Ele está cheio de promessa. Ele foi evangelizado com profetada. Ele foi evangelizado com portas abertas. Ele foi evangelizado com Pedro foi livre da prisão. Ele foi evangelizado com Jó 42. Foi evangelizado com a multiplicação dos pães e dos peixes. E promessa de benção no 128 de Salmo, lá na reunião dos jovens menores. Eles foram evangelizados com promessas. Aqui, ele quer passar por ser besta que Abraão não viu as promessas que Deus fez para ele. Aqui, meu filho, o ser besta, como esse povo, eles são massa de manobra, que eles são manobrável, eles são massa de manobra. Então aqui ele tem certeza disso, e aqui quer dizer que Abraão não viu as promessas que Deus fez para ele. Escute, e aqui eu vou pegar a Bíblia aqui, escute. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Abraão não viu a promessa? A única promessa que Abraão não viu foi que a geração dele seria como as estrelas do céu. É claro que não dava tempo. Mas o que foi que Deus prometeu a Abraão? Não, veja como eu vou desmascarar esse cara. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Quando ele tinha 100 anos. Que ele ia ter um herdeiro. Que ele ia ter um filho. Ele prometeu a Abraão e falou para Sara: Sara, você vai ter um filho. E aí Sara riu, porque já naquela idade o anjo apareceu e falou para ela: olha, daqui a 9 meses você vê o resultado. Parafraseando, Sara já era velha. Sara não era uma moça de 22 anos, ela tinha 99 anos. Quando o Senhor apareceu para ela e disse que ela ia gerar um herdeiro. Quem era o herdeiro de Abraão? O mordomo dele, que era criado como filho, porque era o chegado de Abraão. Mas quem era que Abraão achava que o mordomo dele é que ia herdar? Mas o Senhor falou para Abraão que ele ia ter um herdeiro. E aí o Senhor apareceu para Sara com 99 anos de idade e disse: Sara, você vai gerar um herdeiro. E esse cara está dizendo... E esse cara está dizendo que Abraão não viu a semente dele. Então o Senhor apareceu. A linha
a linha da promessa. Abraão, que é de origem dos caldeus, que hoje é o Iraque, lá, sabe, na Babilônia, eram os caldeus. Abraão é nascido nos caldeus, era caldeu. Ele nasceu, foi chamado por Deus. Aí ele tinha uma esposa, que não se sabe se Sara era caldeia também, ou de outro povo ali. Então, e aí, Sara teve um filho, que deu Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. O sujeito que já tinha 100 anos de idade, que achava que não ia ter filho, teve neto, 2 netos, e conviveu com os 2 netos. Abraão viu os 2 netos chegar a 15 anos de idade. Ou seja, Abraão viveu em família com Isaac, filho, Jacó, neto, e Esaú, neto. Aqui, esse mentiroso presidenciável desgraçado de uma figa está dizendo que Abraão não viu a semente dele. Não, cara, velho. Não, você fica espantado, pasmado com tanta mentira desses caras, velho. Olha, se você vir aqui, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Viveu 175 anos. Logo, ele conviveu 75 anos com Isaac. Quando Isaac tinha 60 anos, nasceram Jacó e Esaú. Olha, Abraão, você vê aqui em Gênesis, ele viveu, após o nascimento de todo mundo, de Isaac, Jacó e Esaú, ele viveu com Jacó e Esaú, que era o neto deles, com 15 anos até a adolescência de Esaú e de Jacó. Não, esses caras têm vergonha, esses caras, velho. Esses caras do ministério. Essa porra aqui é um presidenciável, velho. É quem atende reunião para ancião. É o presidente. Ele tá falando aqui para um público, na live aqui, de 100 mil CCBs. O cara mentiroso, o sujeito que pega a Bíblia é mentiroso, ele não tem um pingo de vergonha na cara. Mas um pingo de vergonha na cara. É assim, uma gotinha assim, ó, de vergonha na cara. Dizer que Abraão não viu a semente dele. O Senhor prometeu. Abraão tinha 100 anos quando o Senhor prometeu. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Nasceu Isaac. Isaac casou. Quando Isaac teve Esaú, foi com 700 anos. Quando nasceram, Isaac tinha 60 anos. Ou seja, a promessa que o Senhor fez a Sara e Abraão, 9 meses depois cumpriu. E aí nasceu Isaac. Isaac nasceu, cresceu, ficou homem, aí depois casou e com 60 anos foi pai de Esaú e Jacó. Abraão viu o casamento de Isaac, viu a nascença de Isaac e Jacó, e viveram com Isaac e Jacó, os 2 netinhos, até 15 anos, até na adolescência. Já o mentiroso aqui do Salvatore, ele disse isso aqui, ó. Estamos vendo. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Nós somos também filhos de Abraão, não na carne. Não é mentiroso, cara. Sem vergonha o cara desse, o cara mente desse. É por isso que esses caras não gostam do cavaleiro. Porque se esses caras do ministério ficam falando essas merdas na minha frente, eu vou dizer, para aí, meu filho. Oxe, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Por isso que não gosta do cavaleiro. Mentiroso, cabra picareta e vagabundo bíblico não gosta do cavaleiro. Porque é desmascarado na certa. O cara vem. Por que ele está falando isso? Para eu dizer, porque a congregação está aí. Esses pecadores CCBs está tudo cheio de promessa aí. Como? É tudo promessa de homem. Não tem nada de Deus. O Senhor não mandou prometer porcaria nenhuma. É tudo furada. Agora eles querem fazer o quê? Eles já deram uma adulterada e uma corrompida na Bíblia. Ou seja, eles têm que continuar adulterando e corrompendo a Bíblia para o CCBista não ver. Agora eles pegam e destrói tudo que está escrito aqui.
ou seja, tenta destruir, dizendo que Abraão não viu. O Senhor prometeu um filho a Abraão, nasceu Isaac. Isaac nasceu, cresceu, casou, teve filho, teve 2 filhos. Nasceram Isaac, nasceram Jacó, Isaú, cresceram, ficaram adolescentes e Abraão viu, Abraão habitou com eles. E aqui o cara está dizendo isso. Por quê, velho? Ele tem que ficar sempre, o mentiroso tem que ficar sempre mentindo para encobrir outras mentiras. Ele mente hoje. Aí amanhã tem que mentir para encobrir aquela mentira de anteontem. E assim sucessivamente. Quer ver outra aqui que ele conta? Tudo isso para aniquilar todas as falsas profecias que eles encheram a igreja. Tem que aniquilar todas as falsas profecias. Porque não vai acontecer nada. Não aconteceu nada. E aí ele tem que aniquilar tudo. Ou seja, aniquila tudo com o quê? Com mais mentira. E a vítima é a Bíblia. Porque a Bíblia não fala. Não fala assim, não tem lá quando você abre a capa da Bíblia, não vai aparecer lá uma imagem dizendo, ô vagabundo mentiroso. Não vai aparecer. Então aí a vítima é a Bíblia. Escuta aqui. Promessa de Deus, filhos no Espírito. Abraão não viu isso aqui. Moisés não viu isso aqui. Jesus, física. Diz que Moisés não viu. Ou seja, agora ele está dizendo que Moisés não viu. Aqui ele pregou em Hebreus. Ele está dizendo que Moisés não viu a terra prometida. Não. Escuta aqui. Escuta aqui. Aqui, ó. Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida. Sabe a terra prometida que o Senhor prometeu a Moisés lá na sarça? Que o Senhor mandou Moisés apregoar ao povo que tinha uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, igual aqui do Canal do Cavaleiro, que Deus iria libertar o povo dele, tirar do mundo da servidão do Egito, da servidão do Egito, ia levar uma terra que manava leite e mel, uma terra de liberdade. O Senhor prometeu lá, leia lá Moisés, o Senhor prometeu, fez as promessas. E Moisés ainda questionou, Senhor, mas o faraó lá não interessa o faraó, eu vou tirar o povo daí. O Senhor prometeu a Moisés e fez Moisés apregoar o povo a terra prometida. Ele está dizendo, aqui, escute. Abraão não viu isso aqui. Moisés não viu isso aqui. Jesus fisicamente não viu, mas como... Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe a terra desde a cidade de Gileade até Dan. O Senhor mostrou a terra prometida. Então o Senhor cumpriu a promessa que fez a Moisés. Tá vendo, Moisés? Aquela lá é a terra prometida que eu te falei lá. Porém, você não vai entrar. Mas não interessa se Moisés não entrou ali. O Senhor prometeu e mostrou. Moisés viu. O monte de Pisga aqui, o monte de Nob, hoje é a Jordânia lá. Que é ali antes do Jordão. E o Senhor prometeu até, aqui ó, e todo Naphtali e a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá, até o mar último. O mar último aqui, que a Bíblia está falando, é o Mediterrâneo hoje. Sabe? Ali na costa do Líbano, onde é Gaza hoje. Moisés viu toda essa terra aqui. Não entrou, mas Moisés viu a promessa. Aqui ele está dizendo que Abraão não viu as promessas se cumprirem, que Moisés não viu as promessas se cumprirem, e está dizendo que até o Senhor Jesus não viu as promessas se cumprirem. Tudo isso para corromper, fraudar, adulterar a Escritura, para dizer, olha esse besta, as promessas não se cumprem na vida de vocês, é porque vocês não estão, escuta aqui, escute, cadê? Os antigos daquela época,
E nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que... Abraão e Moisés não viu, não é invisível, eles viram. Abraão viu a Sara engravidar. Com quantos meses você percebe que a sua esposa está grávida? O quê? Com 3 meses? A sua esposa, quer dizer, os outros, né? Quem está de fora. Mas a mulher, a esposa, ela sabe que ela está grávida logo. Então, com 1 mês depois, com 2 meses depois, a mulher percebe que está grávida. 3 meses. Então ela já sabia que estava grávida. Sabe quando o Senhor apareceu para Sara e falou, Sara, você vai ser mãe? E ela riu. E aí o anjo falou, Sara, não se ri. E ela riu. Por que ela riu? Ela já tinha quase 100 anos, meu filho. Imagina gravidar naquele tempo. Em qualquer tempo, uma mulher com 100 anos. E aí ela riu. E o quê? 3 meses depois, ela percebeu que ela estava grávida. Sabe? Ela percebeu. Primeiro, ela já percebeu quando teve desejo de ficar ali de gracinha com Abraão, né? Eles já perceberam ali, nossa, por que eu estou sentindo esse negócio aqui por você? Já sou de idade, não estava assim? E Abraão, você está assanhada aí. E aí ele começou a perceber ali coisas estranhas. E aí, quando ela, 3 meses depois, ela já percebeu que a promessa estava se cumprindo. E 4 meses ela percebeu que estava grávida mesmo. Então já viu as promessas acontecer. Cara, aqui mente, hein, velho? Nossa, velho. Escute. E nós recebemos ainda e já escandalizamos. Tem gente que ouve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu. Agora esses vossos fila da puta em Cristo fica falando merda em todo culto. Por esses dias Deus vai fazer uma obra na tua vida. E outros que davam até prazo. 3 dias, 7 dias, 15 dias, não vai esse mês, não vai o final desse ano. Irmão, até 31 de dezembro o Senhor está tudo fechado. O INSS está fechado, o judiciário está fechado, mas no céu não fecha nada não. Até 31 de dezembro Deus faz uma obra na sua vida. Que mentira da desgraça. Imagina, o judiciário fecha antes do Natal e só abre lá depois do Carnaval. E o cara dizendo que Deus vai fazer uma obra no judiciário, na causa, 30 anos da 31 de dezembro. Não vai esse ano, não vai esse mês, e por esses dias, e por essa palavra, e estou sentindo, e o Senhor por essa palavra abriu uma porta. Tudo vagabundagem, falsidade, não aconteceu merda nenhuma, nem vai acontecer, e aí ele tem que dizer que as promessas. E aí a vítima aqui vai ser a Bíblia, como sempre. Dizer que Abraão não viu as promessas, dizer que Moisés não viu as promessas, dizer que até o Senhor Jesus não viu a promessa. Como está escrito aqui, Moisés sobe ao Monte Nebo, vê a terra prometida. Moisés não entrou, que aí é outro assunto. Mas ele viu a terra prometida, viu tudo. Ele viu a terra prometida, ele viu o mar, o Mediterrâneo, sabe? Ele viu. E aqui, mas o cabra é mentiroso, ele tem que, como ele mentiu 100 anos, tem que continuar mentindo. E aqui, por quê? Por que ele faz isso? Para não perder a credibilidade do púlpito. Porque se o povo desacreditar naquela porra de palavra que é pregada ali, naquela bosta, aí ninguém vai congregar. Isso é o medo deles. Então, a vítima é a Bíblia. E aqui, vai lá, cai lá, no Apocalipse, que diz que está sujo. Suje-se mais ainda. Então, Salvatore aqui, está sujo. Vossos capeta em Cristo do Brás estão sujos. Vossos capeta em Cristo em geral estão sujos. Com mentiras e profecias falsas, e corrupção, e fraude bíblica, e adulteração bíblica. Então, suje-se mais. E aí, fecha a conta. E o Senhor vem
e pau no rabo deles. Que aqui é sujando-se mais. Cara, Moisés vê a promessa, vê a terra prometida, mas não entra. Não quer dizer que ele não viu, ele viu. Só não entrou porque já tinha 120 anos de idade, Moisés. 120 anos de idade. O Caleb e o Josué, quando eles foram espiar a terra prometida, eles viram, eles entraram. É da mesma idade de Moisés. E Moisés e Josué e Caleb, quando soube da terra prometida, ele tinha 45 anos. E Caleb entrou lá na terra prometida dando um salto carpado, que já tinha 85 anos de idade. Entendeu? Moisés não entrou, mas Moisés viu se cumprir tudo que o Senhor falou para ele. Moisés chegou até a porta da terra prometida, até a fronteira. Mas não entrou, mas viu. Aqui, como esses caras agora, com medo de você ser besta, não acreditar mais na porcaria de pregação deles, e aqui eles põem a vítima, põem a mentira. Como você ser besta não lê Bíblia, não entende Bíblia, você também não sabia disso. Está sabendo agora porque eu estou te falando. Como não sabe de nada, aqui, Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Mas Moisés já tinha 120 anos. Ele viu a terra prometida. Abraão viu a promessa de Deus se cumprir. Ele já sabia que Sara estava grávida. E Abraão andou com os netos dele, de Jacó e Isaac, tinha 16 anos, 15 anos, né? Acho que é 15. Mais ou menos 15 anos. Abraão brincou com Jacó. Jacó já tinha 15 anos de idade. Jacó, o neto dele, foi no enterro dele. Entendeu, velho? Mas o mentiroso, por isso que eu falo, cuidado com o mentiroso. O mentiroso é o seguinte, ele vai pular o versículo bíblico, como no caso de Abraão, que o Senhor é Abraão, sua descendência será como as estrelas do céu. Então o cara pega só essa parte para transformar o resto em mentira. Ele pega essa parte das estrelas e esquece a outra, para dizer que as promessas que o CC besta não se cumpre, é culpa dele mesmo. Aqui está botando a culpa no CC besta, como sempre. Mas ele se referia aos antigos daquela época. E nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam. Aqui nem era invisível, porque a terra prometida existiu. O Abraão, com 4 meses, 5 meses depois, já sabia que a Sara estava grávida. Então acabou a invisibilidade aqui. Invisibilidade, essas merdas de falsa profecia da congregação, que nunca acontece mesmo. É um milagre lá que ninguém nunca viu. Escuta aqui. Ainda que não haviam recebido, quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que houve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não... Aqui, não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade. Aqui ele está dizendo que o CC besta não recebe a promessa é porque não está enquadrado, não está de acordo. 100 anos depois, que agora ele está dizendo que o CC besta não está em acordo, não está enquadrado na vontade do Senhor. 100 anos depois. Não, fala sério para você. O que se diz para um cara desse, né? É por isso que um cara desse, você acha que um cara que nem eu vai querer, você acha que um cabra desse vai querer conversar com um cavaleiro CCB? Você acha que um vosso capeta do ministério, vê se um cabra desse quer estar sentado numa mesa conversando sobre as coisas de Deus com um cara que nem um cavaleiro CCB? É claro que ele não quer, porque ele vai ser desmascarado. Nunca quiseram.
cara que não entende de Bíblia vai querer estar conversando comigo? Para me desmascarar ele em tudo que ele falar? Porque ele vai falar merda, porque ele é corrupto, como ele é picareta. E aí, vai falar um negócio desse para mim? É claro que eu vou dizer, quem? Traga uma Bíblia aí. E aí desmascara ele na hora. Que gente mentirosa. Sabe? Gente mentirosa. Escute. Nos enquadramos segundo a sua vontade e a gente se escandaliza. A palavra não é verdade. As pregações são palavras de homens. São mesmos. As pregações da congregação é tudo coisa da cabeça dos caras, porque eles jogam para a plateia, como eles mesmos disseram aqui, ó. Quem somos nós? A congregação cristã é uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica contidas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Tudo na base dos milagres apostólicos, Natal, da evidência de língua, lá no Pentecoste. E aí, quer ficar fazendo um milagre falso? Como não tem milagre de verdade, falsifica o milagre para dizer que é Pentecoste, que é fé apostólica. Fé apostólica era o quê? Eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E levantou. Então esses caras, como eles não têm virtude, eles inventam, eles fraudam, eles copiam ali um milagre falso, inventam ali um milagre falso, bem camuflado, para não ter perigo de ser desmascarado. Porque foi irmão de uma cidade, fez uma obra lá, e o nome de Deus está sendo glorificado, mas não diz o nome, não diz a cidade. Uma determinada igreja, o irmão lá, se você for lá perguntar ao irmão, aí ele também não vai dizer, vai ficar ali enrolando, não vai dizer nada. Então inventa milagre apostólico, que não se tem comprovação, ninguém nunca viu de verdade. E aí ficou nessa aqui. Mas, como a coisa estava andando normalmente, tá? Aí o CC Besta foi lá para a faculdade, fez um curso técnico, aí curso técnico trabalhando, estudando e fazendo faculdade, e aí se formou, fez um concurso público, entrou lá no órgão do Estado, ou da Prefeitura, ou do governo federal, pegou um empreguinho bom, e aí o nome de Deus está sendo glorificado. E aí foi lá na imobiliária, financiou lá um apartamento em 30 anos, ou 25, foi lá na concessionária, financiou um carro em 5, 6 anos, e aí foi lá, financiou os móveis, financiou tudo financiado. E disse que o Senhor preparou todas as coisas. E aí, plano médico, ou um tratamento, e aí toma um remédio, faz o tratamento lá, deu certo, e aí o nome de Deus está sendo glorificado. E quando vinha assim, é fácil maquiar. Mas agora chegou, meu filho. Agora é hora de colher o joio e jogar na fornalha de aflição. E aí, aí percebe-se que era tudo engano, que era tudo mentira, que era tudo falsificação, que era tudo pirataria, era tudo milagre sem nota fiscal, era tudo milagre clandestino, era tudo milagre inventado. A pregação era vagabunda, a pregação era falsificada. Por quê? Porque o fogo está demonstrando quem é palha e quem é trigo. Sabe? É. E aí, o fundamento da congregação foi esse. E aí, baseado no que eu disse aqui, aí as coisas vieram. Mas agora chegou o 3 de Eclesiastes, que é tempo de perder. No tempo de perder, não adianta profetizar porcaria, que é tempo de perder, meu filho. No tempo de prantear e de chorar, não tem, ninguém maqueia alegria, não. Não existe alegria falsificada. Ou é alegria ou não é alegria. Não dá para você falsificar alegria. Você falsifica você falsifica o quê? Um exame. Eu fui no médico, o médico... Aí você inventa um testemunho lá. Eu fui no médico, o médico pediu um exame, e aí deu câncer.
Aí depois fui no médico de novo, o médico pediu o exame e disse, oh, cadê o câncer? Não está aqui não, mas Deus fez uma obra. Isso dá para você maquiar, porque é sigilo médico, você pode dizer isso aí, tá? Inventar um médico, ninguém vai lá pedir comprovação, né? Então você inventa um milagre que apareceu um câncer, aí fez outro exame, não apareceu nada. E você não, e o cabra lá não fez exame nem coisa nenhuma. Isso aí dá para falsificar. Mas vai falsificar a alegria? Vai falsificar a paz? Se você não está, né? Vai falsificar a tristeza? Alegria, tristeza, paz. Vai falsificar ânimo? Você vai no banco e pede lá um ânimo lá para o gerente? Você vai lá no médico e pede ânimo para o médico? Você vai lá no médico e pede paz? Dá uma paz aí. Vai falsificar esperança, fé? Tem como se falsificar alegria? Não tem, né? Ou você sente ou não sente. Ou você sente alegria ou você sente tristeza. Ou você sente ânimo ou é desânimo. Você não vai falsificar essas coisas, esses sentimentos. A paz, vai falsificar a paz? Vai no médico e pede paz lá. Vai lá no banco e pede paz. Passa lá na casa do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do parente, da família, que era o Porto Seguro. Ou me dá uma paz aí. Tem como falsificar isso aí? Não tem, filho. Então é assim, velho. Essa é a real. Então agora tem que dizer que as promessas, que Abraão não viu as promessas, tem que ficar mentindo que Moisés não viu as promessas da terra prometida, tem que ficar mentindo que até o Senhor Jesus não viu as promessas. Escuta aqui. É o fim que está por vir. E nós precisamos ser um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos de fé do capítulo anterior era manifesto. Você vai no médico e pede fé para o médico. A fé gera esperança. Esperança gera certeza. Certeza gera sossego. Se você tem certeza, você sossega. Se você fica sossegado, você tem paz. E aí você dorme tranquilo. Vai no médico e o médico vai te dar isso aí no sogro, na sogra, no pai, na mãe, no ancião, no amigo, na família, na concessionária. Vai lá no banco e pede um empréstimo lá desse sossego, dessa paz. Não tem, né, meu filho? Aqui, ó. Entendeu? Pregados para inspirar no povo de Deus a buscar a fé, para não Escute. Não, escute isso aqui. Vou voltar aqui, para você escutar direito, para mim te dar um recado. Esses exemplos de fé do capítulo anterior. Esses exemplos do fé, ele pregou em 12, Cadê? Está escrito aqui. Ele pregou em 12 aos Hebreus. Ele pregou em 12 aos Hebreus. E no capítulo de 11, está aqueles exemplos de fé. Então, escute o que ele disse aqui. Escute. E nós precisamos ter um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos. E nós precisamos ter um pouco de fé. Aqui, escute. O fim que está por vir. E nós precisamos. Aqui, e nós precisamos ter um pouco de fé, irmãos. Escute. Um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos de fé, no capítulo anterior, ele pregou no capítulo 12, o capítulo anterior é os exemplos de fé que está escrito em Hebreus. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos desses exemplos de fé. Por que agora o CCBesta está precisando de os exemplos de fé? Mas antes o fundamento de quem somos, a congregação cristã é uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica. Por que agora ele está invocando o capítulo 11 de Hebreus, exemplos de fé para sobreviver? É porque está balançando, velho. É que o barco está, sabe? Está caindo a certeza, está caindo a solução de problemas, o barco está balançando, está caindo a estabilidade estável, o negócio está ficando instável. O instável é balançando, é sacudindo, é incerteza, é preocupação, é tribulação, solicitude.
Estabilidade é sossego e paz. Entendeu? No tempo do sossego e paz, aí ele estava ancorado na fé apostólica. Mas agora eles estão invocando o 11 aos Hebreus. Entendeu? Tudo aqui preocupado. Aqui. De fé do capítulo anterior era manifesto, eram pregados para inspirar no povo de Deus a buscar a fé. Então, ele está dizendo que o capítulo 11 era pregado para inspirar o povo de Deus a buscar a fé. Quando, na verdade, você ia congregar, ia buscar o que na congregação? Era fé? Não sei ser besta, ia para a igreja buscar fé? Ia buscar o quê? Buscar a palavra para casar, para comprar, para vender, ir e vir, viajar, fazer churrasco, prosperidade. Era isso que você sempre pensa preocupado com fé. Se as coisas estavam fluindo, se o jovem lá, que nem eu falei, estava curso técnico, fazendo curso técnico, fazendo faculdade, trabalhando como... Entrava numa escola, fazia um Senai. E ali, estava ali, fez o curso técnico, trabalhando e estudando. Ia buscar fé na igreja. Se ele estava trabalhando de técnico e fazendo faculdade. E aí terminava a faculdade, muitas das vezes entrava ali na própria empresa, como um Senai, por exemplo. Então ia buscar fé, se o negócio dele ali estava à vista. Sabe? Porque que esse povo ele nunca achou que o negócio ia sacudir. Nunca acharam. Eles sempre acharam um povo especial, zeloso de boas obras, então não se mexia. Estava querendo buscar fé. Como agora estão percebendo que não tem fé porra nenhuma, é tudo falsificação. Era milagre falso, era fé falsa, era alegria falsa, sabe? Agora estão se dando conta disso aqui. Só que não tem conversa mais. Isso aqui não funciona. Para não desanimar e suportar até as correções sem desistir de servir. Desanimado. Porque está escrito, meu filho. Da desolação. Por quê? Por isso está escrito aqui que, por causa dos pecados desse povo, a terra será consumida e desolada. Desolada é de desolação, de tristeza, desânimo. Sabe? Por causa dos pecados desse povo, o Senhor amaldiçoou a terra. Não é a terra. Não, a terra deles é a vida. Sabe? Então, agora que estão invocando 11 aos Hebreus, a natureza da fé e exemplos. O que eu prego aqui desse canal? Não é o Velho Testamento? O Velho Testamento é base das coisas, é comida sólida. Já os ossos capeta em Cristo, eles pegaram e fundamentaram na tal da evidência, do 2 de Atos. Eu sempre disse aqui, quem me conhece, que o Velho Testamento é a comida sólida. Evangelho é leite, cartas dos apóstolos é leite. Comida sólida de verdade é o Velho Testamento. Paulo aqui, você vê lá em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele usou para pregar lá na Grécia, em Atenas e tudo, o Velho Testamento. Aqui, no 11 aos Hebreus, é exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Mas todo mundo ignora o Velho Testamento. Agora que a água está subindo, está batendo na bunda, e aí vem vosso capeta, e agora quer edificar a casa. Não, meu filho, é tarde demais. Não se edifica a casa no meio da tempestade. E está só começando a tempestade, meu filho. E vem chumbo grosso por aí. Então, o Salvatore pegou só a promessa da terra prometida, mas não a promessa do filho Isaac. Os enganadores são assim. Tá? A terra prometida aqui, de Moisés, disse que Moisés não viu a terra prometida, disse que Abraão não viu a semente, quando eles viram. É uma mentira para se livrar das outras mentiras. Tudo isso com medo de perder a credibilidade, que o povo perca a credibilidade do púlpito. O povo vai perder a credibilidade do púlpito, quer queira, quer não, meu filho. Quer queira, quer não, porque o povo é de carne, o povo é palha. E palha não subsiste no fogo.
É simples assim. Quem é palha vai derreter. Tá. Essa é a palavra. Viu? Pegou a visão do cavaleiro? Então tudo isso aqui com medo de perder a credibilidade. Tá, já estão reclamando, já estão começando a gritar, porque as igrejas estão ficando vazias, o povo está ficando desanimado, o Glória está sumindo, porque o povo é palha, meu filho. Vocês que... É como está escrito lá no 30 de Isaías. Esse povo que o ministério tanto se gloriou, vai servir de vergonha para ele mesmo. Pegou a visão aqui? Até mais, hein?